Você às vezes se pergunta se é real aquilo que está vendo numa rede social ou outro meio de comunicação? Eu imagino que sim, e isso está virando rotina. Quando se tem uma inteligência artificial capaz de fazer as coisas que nós estamos vendo ela fazer e ajudando a difundir desinformação, conteúdos fantasiosos criados para viralizar ou nos convencer de algo, bom, a nossa noção de realidade fica mesmo confusa, né? Mas o fato é que o que é real é uma pergunta irrespondível para a nossa mente. A pergunta que a gente deveria se fazer é outra. O que eu estou assumindo como realidade para mim? Ou ainda, que realidade eu estou criando para mim? Pelo menos isso nos ajudaria a transitar com mais consciência por essas realidades tão confusas. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior, a vida que a gente tem aqui com a gente mesma. Eu sou Regina Gianetti, mentora de vida interior, e a minha intenção é que ao terminar este episódio você se sinta melhor do que quando começou. O meu trabalho é ajudar pessoas a viverem mais autoconscientes, mais conectadas com a sua essência, mais em paz consigo mesmas. Tem links para você conhecer meus trabalhos na descrição deste episódio, tá? Olha, o Autoconsciente é um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Então, se você está chegando agora, escute desde o número 0, porque tem uma jornada de autoconhecimento aqui para você. Já deixa o seu like, siga o podcast e, se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe com os seus grupos de mensagens. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente, né? Esse é o episódio 178. O que é real? Bons tempos aqueles em que fake news não passavam de textos, às vezes mal escritos, que se espalhavam pelo WhatsApp, de posts toscos na rede social ou áudios de origem duvidosa. Bons tempos. Dava para desconfiar que certas coisas não eram confiáveis. Mas hoje é diferente, com a inteligência artificial fazendo misérias, criando cenários, cenas hiperrealistas, criando clones digitais de pessoas reais, também criando pessoas digitais que não existem, e que têm brilho nos olhos, fazem pausas para respiração, piscam, são expressivas, se movimentam com desconcertante naturalidade. Só um exemplo rápido. Quando eu escrevi este episódio, apareceu para mim no Instagram o vídeo de uma moça de uns 25 anos, cabelos ligeiramente ruivos e ondulados, olhos verdes e sardas no rosto, extremamente simpática. Ela caminhava por uma rua, tomando refrigerante, com o sol batendo no seu rosto e uma brisa suave desalinhando os cabelos. E ela dizia que tinha sido criada por uma tecnologia avançada de inteligência artificial e que com aquela tecnologia qualquer pessoa seria capaz de criar o seu próprio influencer. Olha, de cair o queixo o nível do vídeo. Você não diz que foi criado por inteligência artificial. Pois é, está cada vez mais difícil distinguir se o que estamos vendo é real ou digitalmente produzido. O realismo das imagens e sons deixou de ser um critério para determinar se nós podemos ou não acreditar no que nos chega pelos meios de comunicação. As fake news tornaram-se muito convincentes. Os golpes para tirar alguma vantagem do outro, mais perigosos do que nunca. E, ao mesmo tempo, para embaralhar de vez a noção do que é real, nós estamos testemunhando acontecimentos tão impensáveis, tão fora do que a gente tinha como normalidade, que mal dá para acreditar em situações do mundo que nós chamamos de real, o mundo dos fatos. Daí o tema deste episódio: o que é real?
A dúvida sobre o que é real nos deixa inseguros, nos traz incertezas. É uma questão que atordoa, mas, como nós vamos discutir aqui, não é nova. Certamente que ganhou uma dimensão maior nos dias atuais, porque com as facilidades de criação e comunicação que existem hoje, qualquer pessoa razoavelmente habilidosa pode fazer milhares, milhões acreditarem em qualquer coisa. Basta ter um celular. O que é real? Essa é uma pergunta para a qual o ser humano há muito busca respostas. É um tema vastíssimo, desde sempre discutido por pensadores. Todo filósofo que se preza reflete sobre a natureza da realidade. E acho que todos nós deveríamos refletir também, nesses tempos tão confusos. Então, a minha intenção neste episódio é compartilhar com você algumas reflexões sobre o que a gente assume como realidade, sobre o que a gente cria como realidade. Se isso não responde a inquietante pergunta o que é real, talvez a menos nos ajude a transitar com mais consciência pelo que chamamos de realidade. Senta que lá vem história, e história antiga. Nós vamos para algum momento entre 70 mil e 30 mil anos atrás, quando historiadores estimam que aconteceu uma importante mudança na percepção e no relacionamento com a realidade na nossa espécie. Um fenômeno chamado de revolução cognitiva. Quem explica isso muito bem é o historiador Yuval Harari, autor do livro Sapiens. Antes dessa revolução cognitiva, a nossa espécie Homo sapiens não era muito diferente de outras linhagens de hominídeos. Os sapiens tinham inteligência para usar o fogo e criar ferramentas, viviam em pequenos bandos cooperativos, usavam uma linguagem para se comunicar. Mas a sua compreensão da realidade se limitava ao que podia ser tocado, visto, ouvido. A realidade eram as coisas da natureza, as sensações. Uma realidade direta, tangível e limitada. E a comunicação deles não deveria ir muito além de leão ali, árvore grande ou me dá água. Mas em algum momento, a partir de 70 mil anos atrás, se acredita que mutações genéticas mudaram as conexões do cérebro e deram aos sapiens a capacidade de imaginar e falar sobre coisas que iam muito além da realidade presente e tangível. E se assume também que essas mutações tenham surgido da necessidade de partilhar informações sobre o mundo, o que foi decisivo para a sobrevivência da espécie. Ser capaz, por exemplo, de dizer: eu fui tomar água no riacho e vi pegadas de leão, precisamos tomar cuidado. Os sapiens desenvolveram a capacidade de abstração, de imaginar e contar histórias sobre o passado e o futuro, de falar de coisas que não estavam presentes e não tinham uma existência física. Espíritos, deuses, mitos, símbolos, leis invisíveis, ideias. Eles começaram a criar realidades compartilhadas por meio da linguagem. Criar mitos sobre seus ancestrais e heróis. Transmitir costumes. Criar toda uma cultura que moldava uma identidade de grupo e que também permitiu que eles vivessem em grupos cada vez maiores e pudessem agir juntos porque acreditavam nas mesmas histórias. Tinham objetivos em comum. Foi graças a isso que surgiram tribos maiores, nações, impérios, civilizações e toda uma organização social, econômica e política que nós conhecemos hoje. Mas, enfim, da revolução cognitiva nasceu o que Harari chama de realidades intersubjetivas, sustentadas pelas crenças que muitas pessoas compartilham. E isso transformou a percepção do que é real. A realidade deixou de ser apenas aquilo que existia tangivelmente no mundo natural
e passou a incluir aquilo que as pessoas acreditavam que existisse. E aqui cabe lembrar de uma diferenciação muito comum que a gente faz entre realidade objetiva e subjetiva. Realidade objetiva seria a realidade dos fatos, a realidade observável, tangível, mensurável, sensível. Uma realidade nua e crua, talvez. Mas será que a gente percebe a realidade nua e crua? A neurociência diz que não é bem assim. Eu estou aqui me lembrando do livro Golpe de Vista, do neurocientista Bo Lotto, do qual eu falei no episódio 53. Deixei a referência na descrição. Segundo a neurociência, aquilo que a gente percebe não é a realidade no seu estado bruto, mas versões da realidade com as quais nós estamos familiarizados. A princípio, a própria realidade que chega até nós pelos sentidos não tem um significado. É apenas informação na forma de energia ou moléculas. Imagens são fótons de luz captados pelos olhos. Sons são vibrações que se propagam no ar e penetram nos nossos ouvidos. Sabores são uma química que entra em contato com os receptores da língua. Cheiros são moléculas que aspiramos pelo nariz. Sensações táteis são quebras de ligações entre moléculas que criam atrito na nossa pele. Essas são informações que emanam do nosso mundo físico, o que a gente poderia chamar de realidade bruta, tal como ela é. Mas aí essa realidade passa a significar algo porque o nosso cérebro lhe dá significado. Então, um cheiro passa a significar uma comida. Uma voz significa uma pessoa. A luz refletida por uma superfície significa uma cor. Um toque significa uma emoção. O nosso cérebro é uma máquina muito rápida e eficiente em dar significados. Dar significados nada mais é do que perceber. E perceber o que é? É criar versões da realidade a partir de experiências passadas, de percepções anteriores, de formas de ver as coisas que nós já temos. É duro, né? Nem mesmo o que a gente vê com os próprios olhos e sente na pele, nem isso a gente pode chamar de realidade. Mas talvez de uma realidade. Voltando então ao momento em que o Homo sapiens passou a pensar abstratamente, a realidade humana tornou-se um conjunto de interpretações e histórias, uma construção narrativa. Palavrinha da moda essa, né? Narrativa. E narrativa, por sua vez, é uma construção mental. É certo que depois da revolução cognitiva, passaram a existir nos grupos humanos aquelas pessoas que tinham mais habilidade em criar narrativas e, com elas, influenciar o comportamento dos outros. E essas certamente acabaram exercendo algum tipo de poder como líderes. Líderes que criam toda uma realidade na qual os demais acreditam e que legitimam seu poder. Eu vejo isso na alegoria da caverna do filósofo grego Platão. Uma das leituras que eu faço é como se usam as narrativas para influenciar pessoas e exercer poder. O que é a caverna imaginada por Platão na sua alegoria? É um grande salão subterrâneo onde estão dois grupos de pessoas. Um desses grupos é o dos prisioneiros da caverna, que desde sempre estão ali, acorrentados de tal forma que só conseguem olhar para a parede no fundo da caverna. E nessa parede é projetado um teatro de sombras, sombras de pessoas, animais, objetos e casas que se movimentam e vão contando histórias. Essas sombras são projetadas pelo outro grupo que está ali, o dos senhores da caverna, os senhores das histórias, das narrativas. E como os prisioneiros nunca viram outra coisa a não ser as histórias que lhes são contadas no teatro de sombras, eles assumem aquilo como realidade.
Com essa metáfora, o Platão ilustra o que ele chama de realidade vivida, o mundo tal como é percebido pelos sentidos e interpretado pelo senso comum. É uma realidade limitada, de aparências, e que também está sujeita a diferenças de interpretações pessoais, subjetivas. Porque mesmo vendo uma mesma coisa, os prisioneiros da caverna discutiam sobre o que eles estavam vendo. Na filosofia de Platão, para além da realidade vivida pelo homem, há uma outra, que seria a realidade verdadeira e última. É a realidade do plano das ideias, como ele chamou, que é absoluta, que é imutável, que não está sujeita à interpretação. Na sua alegoria, essa realidade absoluta é representada pelo mundo exterior à caverna, onde brilha o sol, onde as coisas são o que são, e não histórias contadas e acreditadas pelo homem. A teoria de Platão sobre a realidade acrescenta um ponto às nossas reflexões, que é a diferenciação entre realidade relativa e realidade absoluta. Relativa é essa realidade que nós experimentamos no mundo físico, mediada pelos sentidos, pela mente, pela linguagem, a história pessoal de cada um e as narrativas da sociedade. É uma realidade condicionada pelo ponto de vista que nós temos, pela interpretação que fazemos. Portanto, é uma realidade múltipla. Já a realidade absoluta é entendida como aquilo que existe independentemente de qualquer ponto de vista, percepção ou interpretação. Ela não depende da mente humana para ser o que é. Ela é a essência última das coisas, aquilo que permanece mesmo quando todas as aparências mudam. Vários pensadores ao longo da história compartilham a convicção de que existe essa dimensão da realidade absoluta. E aí cada um vai conceber a realidade absoluta à sua maneira. Alguns exemplos. Para Platão, a realidade absoluta é o mundo das ideias, onde reside a essência de tudo que existe. Para Aristóteles, a realidade absoluta está na estrutura do próprio ser. Para Descartes, está naquilo que se percebe de maneira indubitável, clara e distinta, como as leis da natureza. Para Hegel, a realidade absoluta é o resultado de um processo histórico e racional que evolui ao longo do tempo. E para conhecê-la, é preciso ter uma visão do todo histórico. Repare que em todas essas concepções está presente a ideia de que a realidade absoluta poderia ser conhecida por meio da razão, por meio de um esforço intelectual. Mas aí vem Immanuel Kant e contraria essas visões. Ele afirma que a realidade absoluta não é acessível à mente humana, não pode ser entendida pela razão. A razão humana só pode conhecer a realidade vivida como fenômenos que se apresentam no espaço e no tempo, e são entendidos segundo as estruturas do pensamento. Já a realidade absoluta, segundo ele, não é fenômeno, mas é o que ele chamou de númeno, que significa a coisa em si, que é eterna, é imutável e escapa à compreensão racional. Trocando em miúdos a ideia de Kant, como é que a mente humana, que é formatada pela relatividade, poderia entender a realidade absoluta? Não vai dar certo. E essa visão de Kant, que viveu no século XIX, tem hoje o aval da neurociência, das ciências cognitivas, que afirmam que o nosso cérebro interpreta a realidade segundo modelos mentais. O que nós vemos, ouvimos e sentimos não é o mundo em si, mas representações do mundo que nos ajudam a entender a realidade vivida e, em última análise, a sobreviver. Aí a gente se pergunta, mas se não é possível acessar a realidade absoluta por meio da razão, então como acessar? A resposta para mim
está na visão espiritualista, segundo a qual o acesso ao absoluto acontece por experiência direta, geralmente descrita como iluminação, revelação ou união mística. Nessa visão, a realidade absoluta não é algo que se compreende, mas algo que se vive. Não é um objeto do pensamento, mas uma experiência do ser. Quem tem essa experiência não passa a saber mais coisas, passa a ver a realidade de uma outra maneira. E aí cada tradição religiosa tem a sua maneira de falar sobre isso, tem a sua própria doutrina. Para religiões teístas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, a realidade absoluta é a união com Deus, quando o ego da pessoa se rende completamente à vontade divina, permitindo que o divino se revele para ela. Para as religiões não teístas, como o budismo, o taoísmo e o hinduísmo Vedanta, a realidade absoluta é um princípio fundamental a partir do qual se manifesta tudo que existe. E essa realidade é acessada quando a pessoa se liberta das ilusões da mente e da matéria, apego, aversão e ignorância, que a mantém presa ao ciclo de repetição do sofrimento. Resumindo então, o que a gente viu até aqui? Que existe uma realidade absoluta, a essência das coisas, que é imutável, que existe independentemente da nossa percepção e que é inacessível à nossa mente, à nossa razão. E existe a realidade relativa, esta que nós percebemos por meio da mente, uma realidade interpretada pelos esquemas mentais e crenças que temos. Uma realidade, portanto, fragmentada, múltipla, diferente para cada indivíduo ou grupos de indivíduos. Uma realidade criada por narrativas, histórias que contamos uns aos outros e para nós mesmos. Agora, pensa aqui comigo. Muitas vezes nós nos perguntamos o que é real. Mas é inútil, é infrutífero tentar entender o que é real, a realidade absoluta das coisas, já que tudo que nós podemos perceber são realidades relativas. Eu sei que não saber o que é real nos deixa inseguros, nos deixa em dúvida, mas nós precisamos nos conformar com isso. E em lugar da pergunta o que é real, a pergunta deveria ser: que realidade estou assumindo para mim? Porque a realidade que a gente assume, a gente vive. Digamos que chega para você uma mensagem, um conteúdo de rede social, um vídeo sobre algo que seja bom demais para ser verdade, ou o contrário, algo assustador, ameaçador, odioso. Você não tem que comprar de imediato essa informação, essa narrativa, e também não tem que reagir imediatamente a ela. Questione. Lembre-se de que o mundo é uma grande caverna de Platão. Tem sido assim, desde que a nossa espécie se tornou capaz de inventar histórias. E hoje é mais do que nunca uma guerra de narrativas para conquistar corações e mentes, com influenciadores muito bem pagos para fazer as pessoas acreditarem em qualquer coisa, né? É isso, questione, pondere o que chega para você. Se ficar em dúvida se deve assumir ou não como real para você, deixe o assunto de quarentena, num canto da sua mente, guardado, à espera de outras informações que validem ou desvalidem aquilo como real para você. Eu faço isso. Quando me chega uma narrativa que me deixa em dúvida, eu boto de quarentena. É uma coisa assim, ok, tomei conhecimento disso, mas eu não sei ainda se eu assumo como real ou não para mim. Vamos ver o que mais me chega ou acontece para eu assumir como real ou não. Eu penso que fazendo assim, eu estou exercendo conscientemente o meu poder de escolher a realidade que eu quero viver. Na verdade, o poder de criar a realidade que eu quero viver. E criar a nossa realidade conscientemente é o que nós podemos fazer de melhor neste mundo de relatividade.
tem algo muito importante, fundamental, para a gente transitar pelas múltiplas realidades do nosso mundo e criar conscientemente a nossa própria. É o senso crítico, a capacidade de questionar, refletir, de relacionar as coisas, nos aprofundar nas coisas, discernir, de pensar por nós mesmos. E nesse ponto, nós temos que ir na contramão do estímulo à superficialidade, ao reducionismo e à massificação que o mundo nos oferece. Já dizia o Immanuel Kant, lá no século XIX, que o ser humano tende a ter preguiça de pensar. É mais confortável aceitar ideias prontas, dogmas e narrativas já organizadas. Isso exige menos esforço e parece dar mais segurança do que pensar por si mesmo e assumir a autorresponsabilidade. O que ele diria do mundo de hoje então, né? Em que a comunicação de massa oferece grande abundância de conteúdos rápidos, rasos, fragmentados e irrelevantes. Em que uma miríade de narrativas inundam as redes sociais, as caixas de mensagens, os fluxos de informação no dia a dia. Para completar, é um mundo em que se percebe instabilidade, complexidade e incerteza. Um mundo que parece ameaçador. Nesse cenário, a tendência do ser humano é abraçar uma visão da realidade que oferece algum senso de ordem, que dê algum sentido às coisas, organize o caos. Para aquele sem suficiente senso crítico, quanto mais simplificada for essa realidade, melhor. Ele então se agarra a ela, se encastela nela, para se proteger de um mundo que ele não entende. A polarização, o radicalismo que nós vemos hoje no mundo é um efeito disso. A pessoa se encastela em uma visão da realidade que lhe oferece sentido e segurança e rejeita tudo mais que possa contradizer e ameaçar essa realidade. Por isso nós vemos conflitos tão acirrados entre pessoas encasteladas por suas próprias realidades. A grande contradição é que se encastelar numa visão da realidade não nos protege. Na verdade, aumenta o sentimento de vulnerabilidade a realidades que nós não compreendemos. Olha, um fato inédito sobre esse episódio é que a sua produção teve a participação de alguns alunos meus. Nós nos encontramos para um papo autoconsciente e discutimos esse assunto, o que é real. É gratificante estar com pessoas que não se contentam com a cultura de consumo rápido que o mundo oferece, que dedicam parte do seu tempo a leituras, reflexões, a ampliar e aprofundar conhecimento. O nosso encontro foi um exercício muito interessante. O tipo de exercício que ajuda a desenvolver o senso crítico. Com curiosidade, com abertura, nós fizemos uma roda de conversa, falamos, escutamos, compartilhamos como lidamos com certas questões, trocamos sobre conteúdos que nos enriquecem. Quando nós fazemos algo assim, estamos nos permitindo ter contato com a multiplicidade de perspectivas do nosso mundo de relatividade. Estamos conhecendo outras realidades possíveis. Estamos expandindo possibilidades de criar a realidade que nós queremos viver. E criar a nossa realidade conscientemente é o que podemos fazer de melhor nesse mundo de relatividade. Que você esteja bem. Um abraço.